Colossenses capítulo 3, versículos 7 ao 11. Leiamos. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, graças te damos, Senhor, por estarmos em mais um domingo diante da Tua palavra, Senhor. Nós imploramos a Ti, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, Senhor Deus. Ensina-nos, Senhor, acerca da nova natureza que Tu nos concedeste pelo Teu Filho, Senhor, que Tu nos criaste, Senhor Deus. Ensina-nos sobre a nova criatura, Senhor Deus, que Tu nos fez por meio do sangue do Teu Filho, Senhor. E também sobre o relacionamento, Senhor Deus, que essa nova natureza tem contigo, com o Teu povo, com, ó Senhor Deus, a Tua santidade, a Tua vontade, a Tua palavra. O que nós imploramos a Ti, Senhor, de forma que nossos corações sejam estimulados, Senhor Deus, à prática da piedade, mas também confrontados para averiguarmos se nos encontramos em Ti. É o que nós pedimos em Cristo e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Poder sentarmos, irmãos. Nós estamos em uma sessão onde Paulo já nos explicou que nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós fomos feitos mortos para o pecado e estamos agora vivos para o Senhor. E nós temos uma relação, portanto, de guerra com esse pecado e temos a nossa vida encontrada em Cristo Jesus. No domingo passado, nós vimos que receber essa nova natureza e estar em um novo estado em relação à pessoa de Deus e por meio do Senhor Jesus Cristo consiste em travar essa guerra. E essa guerra é uma guerra constante, essa guerra ela é uma guerra radical, mas também é uma guerra que está vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós iremos então entender melhor quais são as características dessa nova natureza. Paulo ele repete aqui no versículo 7, vocês andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. E agora ele chama então os crentes a se despirem da velha natureza, a natureza que nós vimos no domingo passado é chamado de terrena por Paulo, e a nos revestirmos de uma nova natureza, uma natureza que ela se renova diariamente à imagem do Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que Paulo constantemente nas suas epístolas ele explica sobre a nova vida em Cristo e sobre a nova natureza. E ele tem um objetivo com isso, é mostrar para o crente que ele tem agora uma nova essência, ele tem um novo objetivo, uma nova vida. Ele foi tirado da morte para a vida, ele foi tirado da escravidão do pecado para o serviço de Deus. Então, Paulo constantemente ensina o crente sobre essa nova vida. Qual o objetivo disso? Que o crente experimente da plenitude dessa nova vida. Como uma espécie de tutorial ou manual, Paulo traz diante do crente a excelência do que o Senhor fez na vida dele. A transformação radical que o Senhor operou neles e como eles são chamados agora a experimentar dessa nova vida em Cristo Jesus, em toda a sua plenitude, em toda a sua beleza, em toda a sua intensidade. Por isso, esse ensino é importante, para estimular o nosso coração a viver essa nova vida de acordo com a sua plenitude, mas também para testar o nosso coração. À medida que Paulo ele nos oferece marcas sobre o novo nascimento, consequentemente, ele nos faz a pensar sobre se nós estamos de fato em Cristo ou não, se essas marcas são genuínas na nossa vida ou não,
se esses elementos, esses requisitos, eles existem em nós ou se estão ausentes. Portanto, ao mesmo tempo que quando Paulo ensina sobre a nova vida e a nova natureza, ele estimula o crente a viver para Cristo e experimentar toda essa plenitude, ele também faz com que o crente teste a sua fé. Amém? Portanto, aqui Paulo lista 3 marcas essenciais da nova natureza e é o que nós iremos considerar hoje. Primeiramente, abandono do pecado. Segundo, um aperfeiçoamento progressivo. E terceiro, comunhão com Cristo e com o seu povo. As 3 marcas que Paulo lista aqui, vou repetir. Abandono do pecado, aperfeiçoamento progressivo e uma comunhão com Cristo e com o seu povo que aumenta, que transborda. Amém? Primeiramente, então, o abandono do pecado. Observem o que Paulo diz no versículo 7, irmãos. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova. Paulo, na sessão passada, no versículo 5, como nós lemos, diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza. E então ele aqui utiliza uma linguagem de guerra e de militância. Agora, Paulo diz: vocês estão se despindo da velha natureza, com uma espécie de roupa suja que é removida então pelo crente. Uma natureza, uma maldade, uma sujeira do qual o crente então ele removeu, ele retira, ele se despe, ele deixa para trás. E ele utiliza aqui o termo passado, no versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. A primeira coisa que Paulo nos ensina, então, sobre a nova natureza é que ela é nova. E ele utiliza o termo passado aqui, não para se referir a algo meramente temporal, mas para trazer para nós uma diferenciação qualitativa. Ele diz: antes vocês eram maus, vocês estavam em uma natureza perversa. Agora, após a conversão, vocês experimentam de uma novidade de vida. Então, o termo passado aqui quer comunicar para o crente que o que ele experimenta agora é algo totalmente novo. Ele não pode, portanto, caminhar de acordo com o que é velho. Quando Paulo fala novo, significa que o que era antigo é obsoleto, é ultrapassado, ficou para trás, foi abandonado. Portanto, essa antiga natureza, ela é abandonada pelo crente, ela é removida com uma roupa suja, ela é largada, ela é abandonada. E o crente, então, recebe uma nova natureza, a qual ele deve se vestir, a qual ele deve tomar sobre agora si como o seu novo manto. Paulo, portanto, diz que se despir da antiga natureza, se livrar desse padrão perverso, significa andar em uma novidade de vida. Andar, então, é viver. Tá? Quando Paulo utiliza esse termo andar, ele está dizendo que os crentes vivem agora com uma natureza diferente. Observem, meus irmãos, o que é essa natureza? A essência do cristão. Paulo está dizendo: vocês tinham uma essência. Vocês eram algo que não são mais. Vocês são agora uma nova pessoa, uma nova criatura. E a essência, o que uma pessoa é, rege o seu comportamento. Aquilo que uma pessoa é na sua essência é demonstrado pela maneira como ele vive, como ele se comporta, como ele caminha, como ele anda. O apóstolo Pedro, ele utiliza uma ilustração que é muito importante para nós nesta noite. Vamos lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, para poder explicar acerca desse relacionamento entre natureza e comportamento, natureza e vida. Como você vive, testemunha de quem você é. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ao versículo 19. Paulo fala aqui sobre
alguns apóstatas, né? Que têm uma natureza carnal. Então observem, Pedro, no caso, diz aqui, fala sobre os apóstatas, pessoas de natureza carnal. E olha o que ele fala sobre eles. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido ordenado. Com eles, aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Esse é um exemplo que nós já estudamos aqui. O que Pedro diz é o seguinte, vamos considerar o segundo exemplo, que essas pessoas que experimentam do evangelho, que se dizem crentes e que se vestem como crentes e que visitam e frequentam a igreja como se crentes fossem e então professam que receberam uma nova natureza, mas começam a andar de novo como andavam no passado, na verdade eles são como uma porca lavada. Ou seja, você pega o porco, você lava o porco, você passa talco no porco, passa perfume nele, coloca até uma roupinha. E quando você solta o porco, e ele vai correr para onde? Para a lama. Porque a natureza dele rege a maneira como ele se comporta. E a natureza do porco é a lama. A natureza do porco é correr para a sujeira. Ele vai se comportar de acordo com a sua natureza. Então o porco é aquilo que é. E a sua natureza é apaixonada pela lama. Esse exemplo que Pedro nos dá nos ilustra o que Paulo está ensinando aqui na passagem de Colossenses. Que se nós agora recebemos uma nova natureza, nós iremos nos comportar, nós iremos viver segundo essa nova natureza. Nós somos agora crentes, nós somos agora ovelhas de Cristo, nós somos agora santos, nós somos agora pedras vivas, nós somos agora discípulos do Senhor, nós recebemos a nossa identidade em Cristo, nós estamos unidos a Ele. Portanto, essa nova natureza, ela pende para as coisas do Espírito. Nós agora recebemos uma natureza que não corre para a lama, ela corre para o Senhor, ela tem prazer na pureza, nós somos, meus irmãos, santos no Senhor. Se é assim, então nós devemos nos afastar de qualquer semelhança com o que nós éramos no passado. Interessante, meus irmãos, é que a expressão que o Senhor utiliza para o crente são expressões radicais de transformação. Um ímpio, ele é alguém que tem um coração amante da maldade, amante da perversidade. E ele anda, então, como um ímpio. Um ímpio é alguém que é escravo do pecado, se deleita nas coisas do mundo. Essa é a natureza dele. Viver em conformidade com os padrões das coisas abomináveis. O ímpio pode, por algum momento, ficar fora da lama. Ele pode tomar um banho, mas ele não vai aguentar muito tempo. Assim que ele passar próximo ao chiqueiro, a sua natureza fará com que ele mergulhe e se lance até ali. Esse estado fingido em algum momento vai cair. O crente não. O crente, ele é alguém diferente, ele é um novo eu. A transformação é tão radical que não se trata de que o crente ele é um porco adestrado. Não é isso. Deus ele não ensinou o porco a gostar da limpeza. Ele transformou a nossa natureza, irmãos. Ele nos transformou em algo totalmente diferente do que nós éramos. Tanto que o termo bíblico é nova criatura. Vamos abrir em 2 Coríntios 5,17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Nós temos aqui uma passagem importante, muito profunda. E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Portanto, o Senhor, ele não conserta a nossa antiga natureza. Ele não pega o pecador e o ímpio e dá um trato nele. Ele não banha, não passa um perfume, não mascara uma natureza que no seu interior tem como comportamento o amor pela lama. Ele transforma quem nós somos, irmãos. Ele nos recria por meio de Cristo. Ser uma nova criatura é ter uma essência, é ser outra coisa do que nós éramos quando nós estávamos no passado. Portanto, o Senhor transforma quem nós somos. A expressão é gerar, é recriar, é trazer à existência uma criatura que não existia, uma criatura que não tinha amor por Deus, uma criatura que antigamente não conhecia o Senhor, agora ela é gerada, uma criatura que ama o Senhor, que tem prazer no Senhor, que se deleita no Senhor, que tem como essência uma essência radicalmente diferente. Portanto, o que Paulo está explicando para os irmãos é: o Senhor fez vocês nova criatura. Ele gerou em vocês uma natureza que tem repulsa pelo pecado. Ele gerou em vocês uma natureza que se afasta do pecado, que tem como princípio de vida estar cada vez se limpando, se afastando, abandonando o pecado, abandonando tudo o que remete à antiga natureza de vocês. A nova natureza tem como marca uma repulsa, um abandono, um despojamento diário e contínuo do mal e do pecado. Não tem inclinação para a lama, mas tem inclinação para a pureza. Portanto, se ela tem inclinação pela pureza, ela se certifica de estar cada vez mais sendo pura e abandonando aquilo que é mal. A primeira marca, portanto, da nova natureza é essa repulsa pelo pecado, é o abandono pelo pecado. E é por isso que Paulo, então, ordena aos Colossenses. Vamos lá. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Versículo 8. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Ou seja, ele está dizendo, se vocês tiraram essa velha natureza, deixaram lá para trás, se vocês não estão mais vestidos dessa antiga natureza, mas têm uma nova natureza, então vivam de acordo com essa nova natureza. A nova natureza tem como uma marca o abandono do pecado. Paulo diz que essa nova natureza tem como marca também um aperfeiçoamento contínuo. Observe o versículo 10. Se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Quando nós falamos sobre aspecto negativo e positivo, nós estamos falando sobre o que não fazer e o que fazer. Tá, irmãos? Eu preciso explicar isso aqui. Quando eu falo sobre aspecto negativo, é de negação, não faça. Quando eu falo sobre um aspecto positivo, eu estou falando sobre ação. Faça, haja, se comporte de determinado jeito. Por que é importante entender isso aqui? Porque a nossa nova natureza ela não tem só um aspecto negativo em relação ao pecado, no sentido que nós agora deixamos o pecado e abandonamos o pecado e nos afastamos do pecado, mas essa nova natureza tem um aspecto positivo, no sentido de que ela vive de uma nova maneira. Ela é uma natureza excelente que se aperfeiçoa. Portanto, quando Paulo diz que nós deixamos a antiga natureza e essa nova natureza ela repudia o pecado, ela se afasta do pecado. Isso diz respeito a uma luta do crente, a uma oposição ao pecado. Mas agora ele diz que a nova natureza ela se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo. Significa que ela tem atributos de virtude. A cada dia que passa, ela se torna algo mais excelente. Irmãos, isso aqui é muito importante para você, crente.
Porque quando nós falamos sobre luta contra o pecado, a ideia que muitas pessoas têm na mente é que agora o Senhor nos colocou em uma espécie de combate agônico contra o pecado. Que dia após dia nós acordamos e então os pensamentos ruins vêm, e então vêm os dardos do maligno e vêm as tentações, e eu luto contra o pecado com uma espécie de dor crônica e agonizante e pesado, e eu passo aquilo como um fardo diariamente, até chegar cansado no fim da noite e dizer, ó Senhor, eu fiz o melhor que eu pude, então eu durmo e acordo novamente para batalhar contra o pecado nessas condições. Entendam. A luta contra o pecado ela é intensa e ela é radical. Mas o que o Senhor nos deu foi algo ainda melhor, irmãos. O que o Senhor nos deu, quando Paulo fala que a nossa nova natureza se renova, é que nós não apenas recebemos uma natureza que se opõe aos pensamentos perversos que nos assaltam, mas que o Senhor nos deu uma natureza que agora é capacitada para ter pensamentos excelentes, para ter pensamentos nas coisas do alto, para encher a sua mente daquilo que Paulo recomenda aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, nisto pensai. Significa então, crente, que a nova natureza que o Senhor nos deu não apenas está militando contra o pecado e então amanhã acorda para novamente tentar se livrar daqueles pensamentos. Não. Os pensamentos que agora passam a encher a mente do crente são pensamentos graciosos, de virtude. São bons pensamentos. Os pensamentos malignos, eles são combatidos à medida que a mente que você recebeu, a mente regenerada, ela se molda à mente de Cristo. Ela passa a pensar e a meditar e a ter prazer na verdade e não mais na mentira. Ela passa agora, você passa a ser capacitado pelo Espírito a olhar para a realidade de uma forma redimida. Os homens que antes olhavam para a mulher de maneira perversa e lasciva, agora têm a sua mente transformada de maneira a verem irmãs, de maneira a verem cuidado, necessidade de proteção. Aqueles que antes observavam o mundo como uma espécie de lugar onde tirar vantagem, agora buscam ser atores do Senhor no mundo para anunciar o Evangelho da Graça. Significa, crente, que o Senhor não somente deu um coração para você que vai passar o dia todo lutando contra mais afeições, ódio, lascívia, mas um coração que vai começar a experimentar de afeições santas que você não tinha antes. De pureza, de graça, de amabilidade, de todos os frutos do Espírito Santo, de tudo aquilo que flui do trono da graça do Senhor. É um coração que vai ser cheio de virtude. Quando nós falamos que o Senhor nos deu uma nova natureza, não é somente que nós vamos nos abster de praticar o pecado, mas que nós agora vamos produzir frutos de justiça para Deus. Portanto, entendam, a nova natureza não somente ela abandona o pecado, mas ela tem em si uma excelência maravilhosa. E ela caminha e ela se desloca para ser com qual meta? A imagem do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Olha só, versículo 10. Se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Jesus Cristo criou essa natureza. Jesus Cristo criou essa nova natureza. Deus criou essa nova natureza com o objetivo de que ela se molde, se conforme, se aperfeiçoe diariamente até que ela se torne a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que grande excelência, irmãos. Não somente nós fomos capacitados pela nova natureza a batalhar contra o que é mal, mas o Senhor gerou em nós uma natureza que produz aquilo que é agradável a Ele pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, crente, você é chamado a isso, a encher a sua mente de pensamentos celestes, a pensar nas coisas do alto, um coração que busca as coisas do alto e uma vida que serve aos propósitos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova natureza que nós recebemos, que não somente, meus irmãos, é uma natureza que rejeita o pecado, mas que produz
frutos de justiça agradáveis a Deus. A sua nova natureza, crente, é uma natureza que cresce progressivamente, amadurece, está sendo formada, moldada, forjada à imagem do Senhor Jesus Cristo. É uma nova natureza que abandona todo o pecado à medida que se torna mais excelente e aprovada por Deus. Amém? Mas o terceiro ponto é comunhão com Cristo e com o seu povo. Vamos relembrar, a nova natureza ela tem como marca o abandono contínuo do pecado, ela tem como marca o aperfeiçoamento contínuo, sendo moldada à imagem de Cristo. Ela, portanto, recebeu uma excelência, né, em si. Mas Paulo, meus irmãos, no versículo 11, aparentemente quebra o raciocínio. Mas não. Olha só o que ele diz aqui. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Você fala, poxa, mas Paulo está falando sobre abandono de pecado, ele está falando sobre aperfeiçoamento à imagem de Cristo, e então a conclusão do raciocínio é Cristo é tudo em todos, portanto não pode haver divisão entre vocês. Mas como assim? Na verdade, irmãos, a comunhão com o povo de Deus é o testemunho vivo de que as duas primeiras marcas elas são genuínas na sua vida. Vamos relembrar qual é a primeira marca? O abandono do pecado. Veja a lista de pecados que Paulo diz que nós temos que abandonar. Versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. E ele traz agora uma segunda lista de coisas a serem abandonadas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então, observem o que Paulo está dizendo. Eu abandono os pecados, eu estou sendo moldado à imagem de Cristo. Significa, então, que eu estou me tornando mais santo. E Paulo, então, diz, e como consequência, você irá se relacionar de maneira agradável a Deus com o seu povo, em unidade, em comunhão. A lista de pecados que nós acabamos de ler aqui são pecados em relação ao outro, ao próximo. São pecados, todos eles, sem exceção, que dizem respeito ao relacionamento dos homens uns com os outros. Ira, indignação e maldade dizem respeito a um trato rude, agressivo, com o intuito de machucar e destruir o outro. A palavra blasfêmia, que é traduzido, muito bem traduzido em algumas versões como maledicência, diz respeito àquela fofoca feita com o objetivo de difamar e caluniar o próximo. Linguagem obscena no falar, meus irmãos, se remete a xingamentos, palavrões, imoralidades dirigidas ao próximo, ofensas como meio de comunicação, ao invés de edificar, destroem. E por fim, ele diz, não mintam uns aos outros, ou seja, vocês são chamados a terem compromisso uns com os outros. Mentira é falta de compromisso. Mentira gera desconfiança, um ambiente de engano. É uma forma das pessoas se relacionarem meramente para poder fingir algo ou obter proveito sobre o outro. O argumento de Paulo, portanto, é que a nova natureza tem como característica uma nova forma de relacionamento, que implica em edificação mútua, cuidado no trato, empenho na comunhão. O crente é alguém que se esforça por comunhão, irmãos. A nova natureza tem como característica o relacionamento amável com os irmãos. O uso da língua e do trato para edificar e não para destruir. Paulo está dizendo, então, vocês receberam uma nova natureza. Se receberam uma nova natureza, abandonem essas coisas aqui. Ira, maldade, indignação, blasfêmia. Todos esses pecados são pecados relacionais. E observem a lógica do argumento de Paulo. Em segundo ponto, ele diz sobre o aperfeiçoamento do crente. Observem como segue o fluxo.
Versículo 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ele diz, à medida que essa nova natureza se aperfeiçoa, ela se torna cada vez mais parecida com Cristo. Eu me torno mais semelhante a Cristo. Eu estou unido a Cristo. E o raciocínio de Paulo é, portanto, não haverá mais distinção entre vocês. À medida que vocês são aperfeiçoados e crescem, e se amadurecem, e se parecem mais com Cristo, logo vocês vão se preocupar com aquilo que Cristo se preocupa. E não há nada que Cristo se preocupe mais do que com a sua glória e o seu povo. Não há nada. À medida que o crente, então, tem a mente, o coração e a vida transformada, ele passa, então, a se preocupar com a glória de Deus e com o povo de Cristo. É por isso que o raciocínio de Paulo acabou aqui, o desaguou na comunhão. Porque a partir do momento que um crente está unido com Cristo, a partir do momento que o crente está em relacionamento com Cristo, ele está em relacionamento com o corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo é, se você foi transformado, não há mais barreira de distinção entre vocês. Os citas eram um povo considerado bárbaro pelos gentios, assim como os judeus consideravam os gregos como cães. E assim como os gregos consideravam os judeus como uma raça mística e de segunda classe, então havia divisão entre os homens, mas agora Paulo está dizendo não. A nova natureza que vocês receberam tem Cristo como identidade. Significa que aquilo que vocês usavam antes para poder se distinguir um ao outro, o status social, o poder, a riqueza, a etnia, tudo isso é dissolvido. Porque todo crente se identifica, acima de tudo, com Cristo. É Ele que vive em mim. Portanto, nós passamos a ter uma identidade comum no Senhor. Essa nova natureza, ela implica em comunhão. Portanto, meus irmãos, um crente sectário, marcado por um histórico de desunião, briga, intriga, fofoca, divisão, tem um testemunho contrário da palavra de Deus de possuir uma nova natureza. Essas coisas são marcas de uma natureza terrena, carnal, diabólica, mundana, onde há barreiras de separação, onde o ódio é cultivado e onde a língua não é usada para edificação, mas para destruição. Isso não é marca da nova natureza, porque o novo homem ele é feito um com Cristo e com o povo de Cristo. Vamos para Efésios no capítulo 2, atente para cá, acompanhe o raciocínio. Efésios capítulo 2. Observem o que Paulo ensina aqui sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Efésios 2, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 2:12. Naquele tempo, ou seja, no passado, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai e um só Espírito. Observem então, meus irmãos, que o argumento de Paulo aqui é:
Cristo morre na cruz do Calvário, não somente para desfazer a barreira de separação que existe entre o homem e Deus, mas Cristo morre na cruz do Calvário para desfazer a parede de separação que havia entre os homens. A inimizade que havia entre nós. Nós acabamos de ler isso. Cristo destrói na cruz. Portanto, o vínculo de perfeição que o Senhor institui na cruz, o vínculo de unidade da igreja está alicerçado na obra do Senhor, Jesus Cristo. É por isso, então, que a nova natureza tem como característica a unidade e a comunhão com o povo de Deus. Porque por meio da cruz, Cristo fez um só homem na sua carne, nele, no seu sacrifício. Os crentes são unidos em Cristo. A união da igreja tem como fundamento o sacrifício do Senhor. Por isso ele é a pedra angular na qual a igreja é edificada. Ele é o cabeça de um corpo, um único corpo. E por meio dele nós temos acesso a um único Deus e Pai. Portanto, atentar contra essa união é afrontar o Senhor Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Atentar contra a unidade da igreja é algo seríssimo, é uma afronta terrível e não passará sem punição. Não passará. Abra em Gálatas no capítulo 5. Gálatas 5, 19. Observe o que Paulo diz sobre as obras da carne, irmãos. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes. Vou ler de novo, irmãos. Amém? Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, atentem agora, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Atentem para essa sequência. Inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão e facção. São obras da carne, irmãos. São frutos da antiga natureza terrena, animal, diabólica. E Paulo diz, não herdarão o reino dos céus aqueles que vivem e praticam esse tipo de coisa. Observe, portanto, que esse sentimento de desunião, rixas, facções, essa oposição à unidade da igreja é algo diabólico, promovido por Satanás. Não tem parte com Deus. Nós precisamos entender, então, que a unidade da igreja é algo seríssimo. Depois de explicar isso, em Efésios 4, Paulo inicia dizendo, irmãos, andem de maneira digna da vocação de vocês, protegendo a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, irmãos. Fazendo de tudo, essa é a expressão que Paulo usa, fazendo de tudo para proteger a unidade do Espírito. Nós não geramos unidade, irmãos. Quem gera unidade é o Espírito de Deus. Por meio da vida que o Senhor nos recomendou, por meio das disciplinas que o Senhor ordenou a nós, por meio da obediência à palavra. O vínculo de unidade é gerado na cruz, ele é operado pelo Espírito. Mas a você, crente, você é chamado a proteger o vínculo. A lutar e a fazer de tudo para proteger o vínculo. Você é chamado a lutar e a fazer de tudo para que esse vínculo não seja tocado e não para agredi-lo, não para se opor a ele, não para se levantar contra aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Portanto, o vínculo da paz é algo preciosíssimo para os crentes. Nós, como igreja, como crentes, temos que estar prontos a proteger esse vínculo e não atacá-lo.
por causa de interesses mesquinhos, infantis, sob pena de pecar contra Cristo e a sua obra na cruz, meus irmãos, nós não podemos atacar esse vínculo. Aquele que recebeu uma nova natureza, aquele que, portanto, abandona pecados e é conformado à imagem de Cristo, conserva, então, comunhão com o povo do Senhor. Paulo diz, olha, no passado, quando nós éramos carnais, quando nós estávamos vendidos sobre a escravidão do pecado, nós edificávamos barreiras para nos distinguir. Nós edificávamos barreiras para nos diferenciar uns dos outros. Podia ser a etnia, a riqueza, o status, o poder, a profissão. Mas agora em Cristo nós somos chamados a militar contra essas barreiras. O que existe agora é unidade na Igreja de Cristo, onde todos têm Cristo como sua identidade. Nós todos somos um só, cristãos unidos em Cristo. Nós professamos juntos que nós somos crentes, nós somos um só em Cristo Jesus. O homem mundano, ele é idólatra. O homem mundano, ele seleciona elementos da criação. E após selecionar os elementos da criação, ele os idolatra, ele se identifica com aquilo, ele se apega àquilo, ele diz, eu sou tal coisa, a sua profissão, o seu status, o seu poder. E então ele erige barreiras de inimizade, ele protege o seu ídolo, mas Cristo quebra isso na cruz, meus irmãos. E essa linha de raciocínio, ela pode ser defendida quando nós lemos o versículo 12. Observe o que Paulo vai dizer. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos. Paulo está então explicando, meus irmãos, que à medida que você avança e se aperfeiçoa e abandona aquela forma antiga de tratar, então você agora passa a adquirir uma nova forma de caminhar. E essas virtudes são listadas para nós como virtudes que nós devemos exercitar e praticar uns para com os outros. Então, Paulo, depois de explicar, irmãos, prestem atenção, vocês agora têm uma nova natureza. Essa nova natureza consiste, então, em abandonar as rixas, as guerras, as facções, as divisões, a maledicência, e vocês, então, agora têm uma nova maneira de se comportar e de se relacionar uns com os outros. Mas isso nós vamos ver na pregação que vem. Como os crentes, então, passam agora a andar uns com os outros. Amém? Vamos para algumas aplicações para nós finalizarmos a pregação de hoje. Primeiramente, meus irmãos, o amor pelo Senhor e o abandono do pecado são testemunhados por um avanço na comunhão com os irmãos. Tá? Quanto mais tempo de crente você tem, quanto mais tempo de igreja você tem, quanto mais tempo de fé você tem, você deveria crescer em comunhão com a igreja local, não em rixa com ela. Tem pessoas que têm histórico terrível, que a igreja, tendo as marcas de uma igreja legítima, ele se envolve em todo lugar onde ele vai com alguma rixa, alguma intriga, algum problema e sai. E aí vai para outra igreja, o que acontece? Rixa, intriga, facção e sai. 20 anos, 25 anos, 30 anos de crente, caminhando em atacar o vínculo da unidade do Espírito. Você acha que essa pessoa pode ter o testemunho de que recebeu uma nova natureza? Eu tenho 30 anos de crente. A questão não é o tempo. A questão é como você vive. O que você fez com esses 30 anos? Você foi utilizado para o quê durante esses 30 anos? Para edificar a igreja do Senhor ou para atacá-la? O vínculo da perfeição é algo extremamente precioso. Nós não atacamos o vínculo da perfeição. O vínculo da unidade, o vínculo da paz. Nós protegemos o vínculo da paz. Eu já ouvi gente dizer,
Não, eu troquei de igreja porque eu enjoei das pessoas. É um outro argumento, meus irmãos, que testemunha contra uma natureza regenerada. Sabe por quê? Porque observem o argumento de Paulo. Se eu estou abandonando pecados e eu estou me tornando cada vez mais semelhante com Cristo, significa que a comunhão ela se torna cada vez mais imaculada. Portanto, ela deve se tornar cada vez mais intensa. Portanto, ela deve se tornar cada vez mais sem pecado, mais sem falhas. Aquilo que eram barreiras, elas vão sendo destruídas, elas vão sendo limpas. Então, a intensidade deveria ser maior e não as rixas, não o enjoar. A primeira coisa que eu pensei quando essa pessoa me disse isso foi como deve ser frágil o casamento dela, porque ela assumiu o compromisso de viver com a mesma pessoa até o fim da vida. Isso revela, no mínimo, imaturidade. Quando não, meus irmãos, ausência de conversão. Se nós temos uma nova natureza que se molda à imagem de Cristo, então a comunhão ela não fica chata e enjoativa, ela fica cada vez mais profunda, ela vai ganhando contornos cada vez mais belos, mais plenos, mais intensos. À medida que estamos menos afetados pelo pecado, nós então destruímos cada vez mais barreiras de separações pelo sangue de Cristo. Amém? Segunda reflexão, meus irmãos, é que nós precisamos passar a analisar a nossa fé de acordo com as marcas que o Senhor nos fornece para saber se de fato possuímos uma nova natureza. Você não tem que ficar criando marca ou inventando marca. A Escritura, Paulo, os apóstolos, em todas as suas epístolas, eles fornecem para nós, irmãos, quais são as marcas genuínas de uma fé. Nós somos chamados, então, a olhar para a Escritura, a contemplar a nova natureza e depois fazer o quê? Olhar para a nossa própria vida e ver se nós temos essas marcas. Portanto, hoje nós vimos 3 marcas. Nós consideramos o abandono do pecado, nós consideramos a progressão ou o aperfeiçoamento da nova natureza e nós consideramos, então, a comunhão com o povo de Cristo. Você tem essas marcas na sua vida? Primeiramente, o abandono do pecado. Você consegue enxergar uma vida de arrependimento diário, repulsa e abandono de pecado na sua vida? Você consegue lembrar os pecados contra os quais você lutou, que foram difíceis de vencer? Eu conversei com um irmão recentemente, ele me disse, rapaz, eu batalhei muito contra isso. Isso aqui foi difícil de vencer na minha vida, mas Deus me deu vitória sobre esse pecado. O crente é alguém que lembra das suas batalhas, lembra dos seus arrependimentos, lembra das suas lutas e tem como testemunho o abandono, o progresso, a continuidade de uma natureza que se aperfeiçoa. Isso é uma marca na sua vida, irmãos? Ou você apenas identifica, olha, diante da Escritura, diante do que a gente aprendeu hoje, ouviu hoje, tem esses pecados aqui na minha vida, né? E aí você dorme tranquilamente, no outro dia volta a praticá-los e assim vive uma vida sobre escravidão. Não é uma marca de uma nova natureza. A nova natureza tem como marca o abandono desses pecados. Amém? Você consegue notar aperfeiçoamento na sua espiritualidade? Você tem desenvolvido uma mente mais santa, por exemplo? Mais apegadas às coisas de Deus? Sua mente está cheia do quê? O que passa continuamente na sua cabeça? O crente, ele vai lutar contra pensamentos ruins. Mas existem pensamentos bons? Existem meditações nas coisas celestes? A sua cabeça tem se enchido da palavra de Deus à medida que você se torna crente ou não? A voz do Senhor, a imagem do Senhor, a glória do Senhor, os interesses do Senhor estão na sua mente, irmão. Você é regido por isso? Você tem crescido em afeições santas por Cristo? Você ama o Senhor? Você tem experiências reais de experimentar a bondade de Deus, de contemplar a santidade dele e se envergonhar pelo pecado, de desejar e ter prazer na prática da piedade, de se deleitar em Deus? Você tem afeições santas por Cristo? Você tem afeições santas pelos mandamentos de Cristo, porque os que têm os mandamentos dele e o guardam são os que o amam? Você tem aumentado em frutos de justiça e piedade? A sua vida tem se tornado mais piedosa? Você tem praticado a piedade cada vez mais? A sua vida está mais conformada à verdade, à imagem de Cristo? Ou você é alguém que continua mantendo padrões mundanos e se satisfaz em não ser tão mal quanto aqueles que estão fora da igreja?
Por fim, você tem crescido em comunhão com o povo de Cristo? Essa comunhão ela se manifesta na igreja local. É aqui o teste. É aqui o teste para você. Você tem progredido em conhecimento dos irmãos, em intimidade. Você tem progredido em amor, em perdão. Você tem progredido em um relacionamento de aprofundamento com a sua igreja local? Ou será que você tem um histórico de sectarismo, abandono da igreja? Você trata a igreja como um mero clube social? Você tem lutado para proteger a unidade do Espírito e o vínculo da perfeição? Você é alguém que é um pacificador, não um pacifista, um pacificador, segundo a palavra do Senhor. Um pacifista é aquele que é político, ele quer manter tudo errado para que as pessoas não entrem em atrito quando tudo está ruindo e apodrecendo. Mas um pacificador é aquele que promove reconciliação e tratamento de pecado na igreja. Você é alguém que tenta garantir os próprios interesses e nisso machuca a igreja, é melindroso o tempo inteiro. Como é que a sua língua está sendo utilizada? Para edificação ou para afronta dos irmãos? Para deboche, zombaria? Essas são as marcas de uma nova natureza, irmãos. Nós precisamos verificar se elas estão presentes na nossa vida. Se você é um ímpio e está sem Cristo, perceba que todo esse dilema e também toda a beleza do que nós estudamos hoje aqui está alienado. Você está alienado disso. O seu relacionamento é de inimizade com Deus e inimizade com o próximo. O seu relacionamento é de condenação diante do Senhor e, ao mesmo tempo, um relacionamento superficial e interesseiro que não pode ter unidade genuína, união com o seu próximo. Mas se você buscar o Senhor Jesus Cristo, o que Paulo ministrou hoje é que na cruz ele derrubou a parede de separação que nos afastava de Deus, mas também que nos afastava uns dos outros e dos nossos próximos. Portanto, corra para Cristo e você poderá experimentar de unidade com o Senhor, amizade e relacionamento com Ele, e também unidade e relacionamento com o seu próximo e com o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Essas são as marcas das três naturezas, e no domingo que vem nós vamos ver como essa natureza ela se porta, como os crentes passam agora a manter comunhão uns com os outros na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, graças nós te damos, Senhor. Te damos pela tua bondade, Senhor Deus. Te damos pela maneira como tu nos prova, Senhor Deus, e prova o nosso coração e nos leva, Senhor Deus, a analisar como Cristo operou em nós uma mudança radical, Senhor. Tu não, Senhor Deus, tentastes reformar algo quebrado, mas tu recriastes algo novo, Senhor, com uma nova essência, Senhor Deus, com um novo ser. Nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. As palavras que são utilizadas para nós enquanto crentes, Senhor Deus, não podem ser aplicadas, Senhor Deus, para ninguém que esteja fora de Cristo. As promessas que nós recebemos não podem ser entregues a ninguém que esteja fora de Cristo, Senhor Deus. A natureza, Pai, que tu nos concedeste, quem tu nos fizeste, ninguém mais fora de Cristo pode experimentar, Senhor. Uma natureza de união contigo, com o teu povo, de abandono pelo pecado, de aperfeiçoamento contínuo, Senhor. Dai-nos graça, perdoa os nossos pecados nesta noite, Senhor. Tu sabe contra o que nós temos militado, Senhor. Tu sabe, Senhor Deus, como tem sido o combate do teu povo, Senhor Deus. Tu sabe como tem sido, Senhor Deus, o caminhar da tua igreja. Portanto, santifica a tua igreja e dá força a cada um dos teus filhos, Senhor Deus, para combater os pecados que nesta noite eles colocam diante de ti, Senhor. Para combater os pecados que tu tem visto e exposto na vida de cada um de nós. Dai-nos graça, Senhor Deus, porque recebemos uma natureza que se renova, Senhor, para o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos. Amém.